Boa noite, eu me chamo Gabriela. Boa noite, eu me chamo João Matheus e nós iremos apresentar o projeto Brainbook. Introdução. O objetivo do projeto Brainbook é desenvolver um assistente de inteligência artificial que esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, com o objetivo de oferecer suporte aos docentes durante o ensino do seu curso. A funcionalidade principal do assistente será esclarecer dúvidas e auxiliar no planejamento do curso. Além disso, ele será capaz de gerenciar informações sobre a agenda, fornecendo detalhes sobre o progresso do curso, data de provas e eventos. Também terá a capacidade de compilar respostas confiáveis utilizando fontes seguras para auxiliar na resolução de dúvidas e elaboração de futuras aulas. As principais características do Brainbook são: ele é uma inteligência artificial no estilo chatbot. O modelo de inteligência artificial é o Instruct GPT, que utiliza uma grande quantidade de dados para gerar respostas coerentes e contextualizadas, permitindo interações mais humanas com os usuários. O sistema sempre estará disponível, oferecendo suporte aos usuários e realizando atualizações quando houver baixo fluxo de uso da aplicação. O sistema irá aceitar comando por voz, texto e arquivo. O sistema irá gerenciar a agenda do profissional. O sistema irá compilar respostas dos sites superprofessor.com e wikipedia.org. Para cadastro, o usuário terá que informar alguns campos obrigatórios e para acessar o sistema ele deverá realizar o login. O sistema será web e utilizará os navegadores aqui listados: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera e Safari. O sistema utilizará o banco de dados Microsoft SQL Server. Nós decidimos, então, para fazer exclusões do projeto, a aplicação de acesso público. Nós queremos que o acesso seja restrito ao e-mail institucional e corporativo. Impor valores sobre a aplicação, nós também ah, deduzimos que a aplicação será de open source, então não será imposto o valor sobre o uso da mesma. E treinamento de instalação, configuração, administração e utilização do sistema. Nós vamos fazer um sistema de fácil acesso, então não precisará de um passo a passo de como utilizá-lo. As necessidades identificadas, então, as principais seriam de gerenciar o usuário, que é uma necessidade utilizada para manter as informações dos usuários do sistema. Realizar login, que seria uma necessidade utilizada para controlar o acesso do sistema. Responder ao usuário, que seria uma necessidade exclusiva da inteligência artificial, do chatbot, para responder ao input do usuário. O envio de texto, voz e upload de arquivos, que seria uma função que o usuário poderia usar para imputar questionamentos à inteligência artificial. E gerenciar a agenda, que seria de acesso aos detalhes e alterações da agenda do usuário. Os principais stakeholders. Decidimos então por 3 stakeholders, sendo pessoas reais, pessoas físicas, para ter uma maior proximidade do projeto com a realidade. Então seriam a Bianca, o Lua e a Jussara, que são 3 pessoas da área de esteticistas. Então eles nos ajudaram fornecendo requisitos e posteriormente sendo usuário da plataforma. E eu e a Gabriela como analistas de sistemas e programadores para fazer essa documentação e posteriormente programar a aplicação. Então, a concepção do sistema utilizada, foram utilizados, né, no caso, 6 métodos para que pudesse ser obtidos todos os requisitos e toda a documentação dos sistemas, sendo entrevista com usuários, com os mencionados stakeholders, análise de documentação, reuniões com os stakeholders, consulta com especialistas da área, prototipação de telas e aproveitamento de projetos paralelos que nós construímos antes deste mesmo. Requisitos: os requisitos funcionais identificados foram manter pessoa, login com o usuário, resposta ao usuário, entrada de texto, voz e upload de arquivos e gerenciamento de agenda. Requisito funcional 01: manter o usuário. O objetivo desse requisito é gerenciar usuários cadastrados no sistema. As restrições são que o e-mail deve ser único, o e-mail deve ser corporativo ou institucional, os campos nome, e-mail, senha e curso deverão ser obrigatoriamente informados.
Os atributos são nome, sobrenome, e-mail institucional ou corporativo, senha e curso ministrado. O fluxo alternativo é inserir ou excluir. Requisito funcional 02, login do usuário. O objetivo é ser responsável pelo login dos usuários para acesso ao sistema. As restrições são: os campos de e-mail e senha deverão ser obrigatoriamente informados e os usuários não poderão estar logados simultaneamente em mais de um dispositivo. Os atributos e-mail institucional ou corporativo e senha. Fluxo alternativo é recuperar a senha. Requisito funcional 03, resposta ao usuário, esse sendo um requisito utilizado única e exclusivamente pela inteligência artificial, para poder responder aos questionamentos do usuário. Objetivo: ser responsável pelas respostas ao usuário, se adaptando ao estilo de conversação. O sistema usará apenas os seguintes sites para a compilação das respostas: superprofessor.com e wikipedia.org. O usuário deverá estar autenticado no sistema para poder interagir com o chat. Os atributos é estar disponível 24 horas, 7 dias por semana e armazenar chats anteriores. O fluxo alternativo é mensagem automática caso a pergunta do usuário não possa ser respondida. Requisito funcional 04, entrada de texto, voz e upload de arquivos. Entrada de texto. O objetivo é ser responsável por receber a entrada de texto do usuário. As restrições são que ele deverá aceitar somente os seguintes códigos de caracteres: ASCII, Unicode, ISO 8859, UTF-8 e UTF-16. Os atributos é enviar mensagem e excluir mensagem. Fluxo alternativo é editar mensagem enviada. Entrada de voz. O objetivo é ser responsável por receber entradas de voz do usuário. As restrições é o tempo limite de áudio de 1 minuto. Os atributos são enviar áudio e excluir áudio. Fluxo alternativo, editar áudio enviado. Upload de arquivos. É responsável por receber o upload de arquivos. Restrições. O sistema deverá aceitar apenas os seguintes formatos: para a imagem JPG, GIF, PNG e SVG, para vídeo MP4, MOV e AVI, e para arquivos PDF, WinRAR e TXT. Atributos são enviar arquivo e excluir arquivo. Fluxo alternativo, editar arquivo enviado. Requisito funcional 05, gerenciamento de agenda. É o requisito responsável por gerenciar a agenda docente do usuário. As restrições são: não é possível desmarcar compromissos obrigatórios, como reuniões e avaliações. Atributos: marcar compromisso, excluir compromisso e fluxo alternativo, editar compromissos. Então agora tem os requisitos não funcionais. Requisitos não funcionais são aqueles que não dizem respeito diretamente às funcionalidades fornecidas pelos sistemas. Eles descrevem os aspectos não funcionais dos sistemas e são apresentados a seguir. Começando com requisitos de segurança. Requisito não funcional de segurança número 1. Para que um usuário possa utilizar o sistema, ele deve preencher um cadastro. Requisito não funcional de segurança número 2. O usuário deverá efetuar o login no sistema para fazer o uso do mesmo. Requisitos de interface. Requisito não funcional de interface número 1. A interface deve ser responsiva, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela e resoluções, garantindo uma boa experiência em dispositivos móveis e desktops. Requisitos não funcionais de interface número 2. A interface deve ser fácil de entender, permitindo que usuários realizem tarefas sem necessidade de treinamento extensivo. Requisito não funcional de interface número 3. Cores e fontes devem ser escolhidas para garantir legibilidade e acessibilidade. Requisito não funcional de interface número 4. A interface deve ser projetada para suportar múltiplos idiomas e formatos regionais, facilitando a adaptação para diferentes públicos. Requisito não funcional de interface número 5. O sistema deve se adaptar a diferentes usuários e contextos, fornecendo respostas personalizadas. Requisitos operacionais. Requisitos não funcionais operacionais número 1. O sistema deve utilizar banco de dados Microsoft SQL Server. Requisito não funcional operacionais número 2. O sistema deve ser compatível com os principais browsers disponíveis: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera e Safari. Requisito não funcional operacionais número 3. O banco de dados deve armazenar todos os dados do usuário, histórico de interação com a ferramenta, compilado de respostas da ferramenta.
Requisitos não funcionais operacionais número 4. O sistema deve estar disponível 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. Por não se tratar de um sistema crítico, o sistema poderá ficar fora do ar por no máximo 24 horas. Requisitos de confiabilidade. Requisitos não funcionais de confiabilidade número 1. O sistema deve ser altamente confiável, compilando informações de fontes verificadas por profissionais da área. Diagramas de caso de uso. Esses diagramas são usados para expressar os requisitos funcionais do sistema na forma de caso de uso. Os atores do sistema é o usuário, que realiza atividades de interação diretamente com o sistema. Ele pode manter o usuário, realizando o cadastro, etc., efetuar o login, interagir com o sistema enviando texto, áudio ou arquivo e acessar a agenda, onde ele pode visualizar a agenda e alterar a agenda. Então agora nós temos a especificação de caso de uso. Uma especificação de caso de uso é um documento funcional, ou seja, ele descreve as funcionalidades que o sistema deve ter. Os casos de uso, do sistema mostrados em diagramas de casos de uso foram detalhados e trabalhados nas fases de análise e projeto dos sistemas, começando com manter pessoa. O ator é o usuário, ele tem uma entrada e pré-condição de acesso ao sistema nos dispositivos web, né? E a saída e pós-condições é após o usuário ser cadastrado. O fluxo começa com o usuário informando nome e sobrenome, o usuário informando o e-mail institucional ou corporativo, o usuário informando a senha, informando o curso ministrado e executando a ação de cadastrar, clicando no botão cadastrar. E o sistema assim realiza a ação de cadastro concluído. Uma, um fluxo alternativo seria de excluir cadastro. Caso o usuário já possua um cadastro e deseje excluir seus dados, o usuário deve informar seu e-mail e senha. O usuário deve concluir a ação acionando, no caso, o botão de excluir a conta. E sim, o sistema emitirá uma mensagem de exclusão de conta. Outro seria alterar senha. Caso o usuário já possua cadastro e deseja alterar sua senha, ele informará a sua senha antiga, nova senha, uma confirmação de senha, clicando no botão salvar. Assim o sistema realiza essa ação. Também cancelar a operação. Caso o usuário selecione a opção de cancelar alguma operação, o sistema retorna ao fluxo principal. Fluxo de exceção. Campo obrigatório não informado. Lembrando que todos os campos são obrigatórios, reforçando que o e-mail deve ser institucional ou corporativo. Outro fluxo de exceção seria o e-mail já cadastrado. Pode ter apenas um cadastro no mesmo e-mail. E outro fluxo de exceção seria a senha incorreta. Caso não coincidam a senha e a confirmação de senha, o sistema exibe uma mensagem de senha incorreta. Aqui nós temos um esboço, então, da tela de cadastro, com o sistema ressaltando ali em vermelho ao campo obrigatório não informado. E lá embaixo, antes de criar conta, tem a confirmação de não ser um robô. E tem cenários também, o usuário completando todos os dados corretamente e o usuário completa os dados parcialmente, deixando algum campo obrigatório sem informar. Regra de interação: para que o usuário possa realizar o cadastro, ele deve ter um e-mail institucional ou corporativo e estar devidamente conectado à web. Outro caso de uso seria o realizar login. Esse caso de uso descreve a ação para o usuário entrar no sistema. Então, o ator seria o usuário, uma entrada e pré-condição seria o usuário deve estar cadastrado já no sistema, e uma pós-condições seria após o login do usuário. Fluxo principal: o usuário informa e-mail cadastrado, informa a senha e aciona o botão de entrar, e o sistema permite a entrada do usuário. Fluxo alternativo: redefinição de senha. Caso o usuário não lembre da senha para entrar no sistema, o mesmo poderá redefinir utilizando os passos a seguir. O sistema apresenta a tela de esquecer minha senha, o usuário informa seu e-mail, o sistema exibe as opções de redefinição de senha, o usuário escolhe a opção e executa a ação de continuar. O sistema envia um código para a opção escolhida pelo usuário para recebimento do código de recuperação de senha. O sistema exibe a tela para inserção do código para redefinição de senha, o usuário insere o código correto,
sistema solicita a definição da nova senha e o usuário executa a ação de definir senha. E assim, por fim, o sistema salva uma nova senha. Um fluxo alternativo número 2 seria cancelar a operação. Caso o usuário selecione a opção de cancelar alguma operação, o sistema volta para o fluxo principal. E a última seria de realizar cadastro. Caso o usuário não tenha cadastro, ele teria que se cadastrar, então o usuário executa aquela função de realizar cadastro. Fluxo de sessão. Campo obrigatório não informado, o sistema verifica se os campos de login e senha foram preenchidos. Caso contrário, ele exibe a mensagem com o campo obrigatório que não foi informado. E-mail incorreto. Caso o dado informado não seja cadastrado, o sistema exibe a mensagem de e-mail incorreto e mantém o usuário na tela de login. Senha incorreta. Se a senha não for informada corretamente, o sistema exibe a mensagem digita essa senha novamente e mantém também o usuário na tela de login. Aqui um esboço de tela da área de login. E os cenários são usuário com dados corretos para entrar, usuários com o e-mail correto e senha incorreta, usuários com o e-mail e a senha incorreta, e o usuário não informa nenhum dado. Regra de interação: o usuário deve estar cadastrado para poder realizar login no sistema. Outro caso de uso seria a entrada de texto, voz e upload de arquivos. Esse caso descreve a ação do sistema recebendo a entrada do usuário. Entrada e pré-condições. O usuário deve estar logado no sistema para interagir com o mesmo. A saída e pós-condições é que o sistema recebe a entrada do usuário e retorna com uma mensagem automática. Fluxos de eventos. Fluxo principal. O usuário envia uma entrada, né, seria sendo texto, voz ou arquivo. O sistema recebe e processa a entrada do usuário. Fluxo alternativo. Envio de texto. Caso o usuário envie outro formato além destes, o sistema emite a mensagem de erro texto inválido e retorna para o fluxo principal. O fluxo alternativo 2 seria envio de imagem. Caso seja outro formato além desses aqui, o sistema emite a mensagem de imagem válida e retorna para o fluxo principal. A mesma coisa para vídeo. Envio de vídeo seriam apenas nos formatos aqui descritos. O sistema, caso seja enviado outro tipo, ele emite a mensagem de erro vídeo inválido e retorna para o fluxo principal. Envio de arquivos. Caso o usuário envie outro formato de arquivo além desses aqui, seria um PDF, WinRAR, TXT, o sistema emite a mensagem de erro arquivo inválido e volta para o fluxo principal. Fluxos de exceções. Fluxo número 1 e único. Envio de link superprofessor.com, wikipedia.org. Caso o usuário interaja com o sistema enviando o link, o sistema verificará se os links enviados pelo usuário são cadastrados no banco de dados, sendo autorizados ou não a compilar as respostas. Então serão aceitos apenas aqueles dois sites ali. Aqui seria um esboço de tela de uma simulação de interação com o chat. O usuário enviando uma mensagem, logo depois um áudio e logo depois uma imagem. Cenários: o usuário envia entradas aceitas pelo sistema, então o sistema aceitará. E caso não envia nenhuma entrada ou uma entrada não aceita, o sistema emitirá uma mensagem. Regras de interações, então, seriam apenas os seguintes formatos anteriormente descritos. E o último caso de uso seria gerenciamento de agenda. Esse caso de uso descreve a ação do sistema gerenciando a agenda do usuário. A entrada e pré-condições seria que o usuário deve estar autenticado no sistema. E uma saída e pós-condições seriam que o sistema forneceria detalhes sobre a agenda e permitiria, caso permitido no caso, alterar a agenda do usuário. O fluxo principal seria um passo a passo, né? O sistema processa dados da agenda e retorna ao usuário. Depois, o usuário pode alterar sua agenda conforme necessidade e permitido. E o último fluxo, o sistema aceita ou não a alteração do usuário
e atualiza a agenda do docente. Fluxo alternativo número 1. Data ou horário indisponível. Caso o usuário tente agendar um compromisso em uma data ou horário que já esteja reservado para outro compromisso, o sistema solicita que o usuário escolha outra data ou horário, e após a nova escolha do usuário, o sistema atualiza a agenda caso aceite a alteração. Número 2, cancelamento ou alteração de compromisso. Condição. Caso o docente precise cancelar ou alterar um compromisso já agendado, o docente acessa a agenda, seleciona o compromisso a ser alterado ou cancelado. O docente confirma o cancelamento ou alteração. O sistema reflete a mudança na agenda, mas isso caso seja aprovado. Porque lembrando que reuniões e avaliações não são permitidos cancelamentos e alterações. Fluxo de exceção. Dados inválidos, formato ou campos obrigatórios faltando. O docente tenta agendar uma aula, mas preenche os campos com dados inválidos ou deixa campos obrigatórios em branco. Aqui nós temos um esboço da tela de agendamento, logo a parte inferior à esquerda, a agenda do usuário, e ali ele perguntando sobre o dia que terá a aplicação de prova e o chat respondendo ele. Cenários. Consultar a agenda. O sistema informa corretamente os detalhes da agenda ao usuário. E alterar a agenda, o sistema altera conforme necessidade do usuário os detalhes da agenda, caso seja permitido. E a regra de interação é que o usuário não poderá agendar o compromisso em um horário que já esteja reservado para outro compromisso. Diagrama de atividades. Esse diagrama é utilizado para representar os fluxos do sistema. O fluxo se inicia com o usuário realizando o login. Após, ele passa por uma condição de usuário ter cadastro ou não. Se o usuário não tem cadastro, ele é redirecionado a realizar o cadastro e depois a realizar o login. Caso o usuário tenha cadastro, ele é redirecionado para a navegação do sistema, onde ele pode acessar a agenda. O sistema irá consultar essa agenda e retornar os detalhes para ele. Após o usuário receber os detalhes da agenda, ele é redirecionado para a navegação do sistema. Ele pode também enviar texto, voz ou arquivo. O sistema irá receber essa entrada do usuário, irá consultar o banco de dados, inclusive consultar o site superprofessor.com ou Wikipedia, irá enviar a resposta para o usuário irá receber essa resposta e retornar à navegação do sistema. E ele pode também fazer logout do sistema, onde termina o fluxo. As regras de negócio são restrições necessárias para o negócio acontecer. Regra de negócio 01. O sistema deve armazenar o chat anterior. Regra de negócio 02. O sistema deve aceitar somente cadastros com e-mail institucional ou corporativo. E regra de negócio 03. O sistema deve atualizar mensalmente a agenda do docente. Aqui nós temos então o diagrama de classes, que ele demonstra a estrutura estática das classes de um sistema onde estas representam as coisas que são gerenciadas pela aplicação modelada. Nós optamos por não representar o diagrama de classes do nosso projeto, por não obtermos ainda o conhecimento suficiente sobre o assunto. Então nós não quisemos arriscar fazer algo, um esboço fora do contexto. E em seguida, o modelo de entidade e relacionamento, ou simplesmente o MER. Como o nome sugere, é um modelo conceitual utilizado na engenharia do software para descrever os objetos envolvidos em domínio de negócios, com suas características e como elas se relacionam entre si. Na figura abaixo, mostramos a representação gráfica do modelo ER do nosso sistema. Então, ele terá 5 tabelas, sendo uma de usuário e curso, que seria uma terceira tabela entre usuário e curso, uma de agenda e uma do Brainbook. Em usuário, nós teríamos a chave primária de ID user, que seria um autoincremento inteiro, o nome do usuário sendo um varchar, o e-mail do usuário sendo um varchar e uma senha de usuário sendo um varchar. Também teríamos chave estrangeira de agenda, sendo uma chave inteira, e de Brainbook também sendo uma chave estrangeira inteira. Então, em agenda, nós teríamos o ID da agenda, sendo um inteiro autoincremento, e a opção de agendar seria sendo
uma opção Date. Em Brainbook, nós teríamos o ID do Brainbook, sendo um inteiro autoincremento, e uma compilação de resposta sendo um varchar. Isso ali buscando lá no banco de dados daqueles dois sites mencionados anteriormente. Em usuário curso, seria uma terceira tabela, com o ID do usuário curso, o ID do usuário e o ID do curso. Curso seria o ID do curso, sendo um inteiro autoincremento, e o nome do curso sendo um varchar, que seria o cadastro do curso do usuário. E aqui, então, por fim, nós teríamos as referências do nosso modelo documento. Seriam as referências do livro de engenharia do software, seriam as aulas da disciplina de engenharia de requisitos, ministrada pelo professor Pedro Antônio Miller, a experiência na construção de outros documentos e projetos, e também em alguns websites que ajudaram na documentação do projeto. Muito obrigado. Obrigado pela atenção.